Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E agora que a gente vai começar o programa, eu também vou citar uma coisa maravilhosa que aconteceu com a gente aí, que foi esse trabalho que nós realizamos do curso de projeção astral em São Damião. Foi um curso que eu pessoalmente gostei muito pela organização que nós tivemos. Eu tenho que agradecer a toda essa equipe do SEC, tenho que agradecer a todas as pessoas que participaram e que depois elogiaram, fizeram comentários muito positivos, e isso foi importante. Bom, olha só. O nosso curso de projeção astral, ele não contemplou só vamos falar de projeção astral, não. Nós realmente falamos sobre espiritualidade, como muitas pessoas citaram, né? Isso foi bacana para nós. Mas hoje é um dia que nós vamos falar um pouco sobre uma coisa que é de doer. Essa coisa de doer, na verdade, é quando a gente fala sobre carências e tenta relacionar isso com os nossos chakras. Aí eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque nós estudamos muito essa parte de chakras, né? E eu acho que isso é importante para que a pessoa tenha um conhecimento melhor, ela possa fazer um percurso de vida mais saudável, mais feliz, né? Aí você vai perguntar para mim, Moisés, mas o que tem isso a ver com chakras? Olha, eu vou dar uma repassada assim, muito por cima, porque inclusive nós temos um curso, né, um mini curso sobre chakras na internet, né? Você procura lá, um mini curso sobre chakras, que eu falo algumas coisas que são bem interessantes, bem proveitosas, porque de verdade eu acho que tudo que a gente fala de espiritualidade tem que servir para a gente usar no nosso dia a dia, né? Falar sobre espiritualidade que ninguém pode usar, aí não tem cabimento, não tem sentido, né? Mas é assim, eu vou dar uma repassada simples aqui sobre chakras para você poder, né, ter referenciais. No SEC a gente considera 7 chakras. A gente considera o chakra básico, né, o chakra esplênico, o chakra umbilical, o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o frontal e o chakra coronário. Vai falar, mas por que vocês consideram 7? Porque eu já ouvi também que tem pessoas que consideram 7. Olha, os chakras, eles são divididos na importância que eles podem ter para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, né? Então, nós temos chakras que são magnos, né, que são muito grandes, chakras médios, chakras pequenos e chakras muito pequenos. Na verdade, nós temos muitos chakras no nosso corpo. E alguns deles estão voltados para a nossa parte emocional, né? E a gente considera que o chakra básico, o esplênico e o umbilical são os chakras que estão voltados para a reatividade que a gente pode ter na relação com as pessoas. Isso é legal, né? Porque você já começa a entender melhor a função dos chakras, a importância deles na nossa vida. Ninguém precisa ficar fazendo aquelas coisas mirabolantes. A gente quer ver o chakra todo colorido, saindo faíscas, fogos de artifício, né? Porque nós aprendemos assim. Eu mesmo vi muito disso e falava, nossa, como é fantástico. Então, quando eu puder ver um chakra, vai ser um show de luzes. Eu penso que o show de luzes acontece quando a gente cresce, evolui e pode ver com as consciências, ou melhor, com a consciência em um nível mais elevado. É como a vida, né? Quando você está trabalhando com a consciência no chakra mais baixo, a tua vida é sempre cheia de medo, de infelicidade. Quando você trabalha com a consciência no chakra coronário, por exemplo, estou colocando essa diferença bem grande para a gente poder sentir, né, que existe essa distância, aí você tem linearidade emocional e energética. Mas as nossas carências, elas moram exatamente no segundo andar, né? Se a gente considerar que o primeiro andar, o chakra básico, seria no segundo andar.
Isso dá até para fazer um livro, né? Ou sei lá, uma história, um filme. Então, no segundo andar é onde você capta as energias. O chakra esplênico, na verdade, ele é um captador de energia e um alimentador do nosso processo físico, né? Ele é bastante sofisticado para fazer a alimentação e a manutenção da nossa vitalidade. Mas ele também é um devorador de tudo que está à volta. Por isso, ele tem que ser bem treinado para a gente não ficar com necessidades que depois a gente não pode se livrar delas, né? Nós temos que ter bom senso, né? Senão você vai treinando a tua compulsão, a tua necessidade, a tua carência. E carência não tem fim, né? Aliás, tem muita coisa que não tem fim. Tudo aquilo que está nos chakras emocionais foge ao nosso controle. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, senão a gente mergulha com toda a nossa força nesses chakras e depois você não consegue saber, você está indo, mas você não sabe para onde, né? E esse chakra, que é o chakra esplênico, ele é o chakra das carências, das compulsões, daquelas coisas que são intermináveis. Quando eu estou falando carência, a gente quando a gente fala de carência, é sempre carência afetiva, né? Não é não. Carência é tudo aquilo que você sente necessidade e você não consegue controlar, né? Nossas carências são as nossas necessidades que passam de um determinado limite, que é o limite da normalidade, né? Do equilíbrio. E aí você imagina que esse chakra, que é o chakra esplênico, ele trabalha bravamente, né, conforme ele é ensinado por nós. Vamos supor que você começa a comer chocolate, aí pronto. Aí toca comer chocolate, come chocolate, come chocolate. Quando você quiser parar, você vai ver que você não consegue mais. Não tem jeito de a gente conseguir parar algumas coisas. Tá comendo e aí não consegue mais. Fala assim, agora eu vou parar. É que nem fumar, né? E aí você fala, mas o que tem a ver isso com carência? Carência é tudo aquilo que você tem necessidade e não consegue ter controle, né? Então, você vai ter carência, assim, de fumar um cigarrinho, sabe? Como é difícil parar de fumar. Como é difícil parar de comer chocolate. Como é difícil parar de comprar roupas. Quando você se vicia a entrar no shopping e compra até sem necessidade. Como é difícil a gente parar uma relação com outra pessoa quando ela sustenta as nossas necessidades em algum nível, que pode ser qualquer um, pode ser no nível da sexualidade, no nível do afeto, de toque, de carinho, de palavras. Você não consegue, você fica com dependências e carências. É isso aí que vai acontecer na sua vida, né? Resultado: carência é uma coisa séria, né? Só a gente que não quer assumir isso. Até fico pensando assim, né? Esse mundo já tem tanta coisa para ser considerada na nossa vida, que se a gente não prestar atenção, a nossa vida fica bastante confusa, porque é muita informação. É muita informação. A pessoa antes vivia em paz, tranquila, lá no cantinho, na casa dela. É mais ou menos assim, né? O que você precisava antes para viver? Olha, eu precisava ter uma casa, né? Ter roupa, ter alimento, ter uma companheira ou um companheiro, ter filhos, poder levar uma vida tranquila. Para ir trabalhar eu andava um quarteirão a pé, olha aí, vai vendo. Não tinha quase carro, não tinha muito barulho, não tinha, né? Essas coisas não existiam assim. E aí, disso aí, para sair disso e entrar na poluição, no barulho, na concorrência, na destruição, no vandalismo, né, na corrupção toda, nossa, aí vem todas aquelas coisas que pertencem realmente ao grupo dos chakras emocionais, né, que é a falta de percepção do que é bom, do que é bom senso, né, principalmente, do que é equilibrado, do respeito. Não tem, não. Bom, a partir disso que a gente está falando, as nossas carências também, elas vão ficando ilimitadas, porque você vê tanta coisa
pessoas com tanta... É assim, a pessoa ela ganha um pouco de dinheiro e aí pronto, agora, pelo amor de Deus, eu posso ganhar mais que isso. Que ela vai perdendo os limites de bom senso com relação a ela e ao outro. E aí você não liga mais para isso, né? Não liga mais para o que a gente está falando hoje aqui, que o nosso tema é carência, porque, tudo bem, depois eu conserto. Mas não é assim que funciona a vida espiritual da gente. Eu não estou falando isso colocando uma restrição ou sabe, fala que aqui é uma fronteira, não é isso não. Quando a gente fala sobre algum assunto que envolva a espiritualidade, nós temos que ter consciência que esse assunto é um assunto que tem que ter uma explicação. Você não pode falar de alguma coisa e falar, não, eu falo sobre tal coisa, sobre sexualidade e é só isso, é desse jeito, ou eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho sim que a gente tem que pensar. A gente sempre faz tudo que a gente quer, mas fazer o que a gente quer dentro de parâmetros saudáveis, olha o que eu estou falando, parâmetros saudáveis é outra história. Porque você pode começar, por exemplo, nessa história de carência, usar droga. Aí pronto, mas é muito bom usar droga. Poxa vida, mas aí você nem imagina. Isso, você tem controle sobre isso? Não, eu tenho controle. Quantas vezes você não vai ouvir uma pessoa que usa droga dizer que não, eu paro quando eu quiser. Uma pessoa que fuma, eu paro quando eu quiser, mas ela nunca para, né? Então não é eu paro quando eu quiser. Tem coisas que viciam a gente e que aquelas coisas saudáveis que a gente aprendeu por decreto ou por convivência, a gente não consegue exercê-las. Porque é assim, todo mundo faz, vou fazer, né? É assim. A gente não atenta e a nossa vida continua e continua também após esse corpo físico. Então, quando eu estou falando de carência, eu estou dizendo assim, olha, vamos fazer as coisas dentro de um espaço saudável, porque senão isso aí pode descambar além das margens do que é feliz, além das margens do que seria correto e equilibrado. Né? É só você ligar a TV, você vai ver que por exemplo, as pessoas estão falando, por exemplo, a pessoa tem um namorado, né? Só que a relação não é tratada com respeito, a relação não é tratada dentro de parâmetros que um pode confiar no outro. Nunca é assim. Por quê? Porque tem muitas oportunidades, tem muitas ofertas, né? E aí você fala, nossa, eu vou... De repente ninguém vai saber, né? É assim que a gente pensa. É como comer um chocolate escondido, né? Aliás, eu vi esses dias uma coisa que uma pessoa me contou que foi engraçado, né? Ela foi pegar uma fruta, né? E ela falou assim, nossa, eu peguei a fruta escondido para ninguém ver porque alguém podia, né, me dar uma bronca em mim, ou ficar chateado comigo. E eu falei, puxa vida, não é mais fácil você falar assim, olha, posso pegar essa fruta? Né? Então, mas a pessoa não dá conta dela, isso vira um pecado e pronto. Né? Daí, uma coisa que é muito simples, que é muito boba, né? Você não consegue simplesmente fazer sem ter o teu juiz interno apontando para você o tempo todo. Aí eu acho que isso, sabe... não é crescimento, né? Isso não é felicidade. Felicidade é quando você pode fazer todas as coisas que são determinadas por nós como normais, né? E eu acho que isso tem a ver com todos os nossos chakras, mas fazer de forma tranquila, sem restrições emocionais, de medo. Quando a gente tem essas restrições e barreiras de medo, aí essas coisas se tornam muito mais fortes e violentas, que é o caso do alimento, que é o caso da compulsão para compra, né? Que é o caso das relações afetivas totalmente desreguladas. Tudo isso a gente vai fazer, mas você não poderia fazer as coisas dentro do bom senso? Claro que pode, mas nós não fomos treinados para fazer dentro do bom senso. Nós fomos treinados a seguir regras, né, decretos. Você não pode fazer isso não, hein? Os nãos que a gente recebe são sempre nãos bem de confronto, né? Não é assim, olha, você não pode, não é uma boa ideia você fazer isso, eu vou te explicar por quê. Mas deixar o espaço para a pessoa decidir.
Quando a pessoa tem o espaço para decidir, com toda certeza, ela vai fazer o que é melhor para ela. Porque quando você grita com alguém, você está desafiando a pessoa. Quando você fala calma, a pessoa, opa, estou sendo tratado com respeito. Dentro da gente isso funciona assim. Aí você acaba não fazendo aquilo simplesmente por fazer, né? Não é assim que você vai agir. Então, o teu complexo emocional e espiritual, ele não fica sendo bombardeado pela violência e pela ignorância dos outros, porque é o que nós fazemos. Ele fica, sabe, uma coisa tranquila, uma coisa feliz, né? Você já sabe que você tem espaço, já sabe que você pode decidir, né? E que aquilo ali é uma iniciativa sua, você tem responsabilidade sobre aquilo não é uma coisa, sabe, pesada nem nada. Eu acho que a gente tem que aprender isso. As nossas carências, elas são coisas sérias, porque a gente tem carência em tudo quanto é nível, né? Mas o exercício da carência com relação às coisas físicas, ela acontece no nosso chakra esplênico. Você fala, quais são as carências que a gente tem? Tem muitas, tem carência intelectual, né? Já viu isso? A pessoa, ela começa a consumir uma coisa e ela não pode parar, né? Então tem pessoas que se exageram, porque elas têm que cumprir aquela necessidade, né? Isso é uma carência intelectual. Já viram aquelas pessoas que têm a mania de ficar observando os outros, né? E tem que olhar, tem que ficar, né? A pessoa fica controlando visualmente o outro, ela não pode deixar de fazer isso e ela tem essa necessidade que no fim das contas é uma carência. Aí você vai descendo, cada chakra tem a sua carência, né? Mas a carência, sabe, do consumo físico, da relação, de tapar realmente o buraco imenso que existe dentro da gente, que é tanto físico quanto emocional, ele acontece principalmente no nosso chakra esplênico. Fala, poxa, mas os outros chakras também acontecem. Se você falar, olha, de chakra básico, você quer, a tua carência é física, né? É sua física. Mas quando você vai para o chakra esplênico, você já tem uma carência não só das energias físicas, mas das energias também que são energias mais sutis, porque ele consome o tempo todo energias sutis. O que me faz pensar que ele é o chakra esplênico, ele é um devorador, né? Não tem jeito. Tudo que tiver em volta, ele vai com certeza, né, consumir. Isso acontece com o ambiente que você está. E olha como é interessante, né? Depende do que você consome, é o que você vai se acostumar, né? É bom a gente ter noção disso. Se você começar a consumir determinado tipo de energia, a tua necessidade dela e a tua carência fica voltada para isso, né? Por isso que quando uma pessoa começa a usar droga, a carência dela por esse tipo, né, de compensação, porque você sai da realidade, você não tem mais que se preocupar com nada, vai acontecer, vai ser, sabe, é a tua linha, é o caminho que você escolheu, né? Então eu penso que quando a gente fala de carência, nós estamos falando das coisas que nós aprendemos, né, e nós fomos amestrados ou nos amestramos pela necessidade, e aí esse caminho aí fica difícil de você mudar simplesmente porque ele te traz algum ganho secundário, né? E esse ganho secundário, a gente sabe que tem a ver muito com prazer, né? Você não tem um contato físico sexual e não tem prazer. No mínimo você tem que ter. Você não come um determinado alimento e não tem prazer. Claro que você tem, né? Você não sai comprando coisas que eu fico imaginando. A pessoa entra no shopping, ela vê uma coisa assim, ela tem que comprar. E ela pode dar 300 voltas no quarteirão do shopping, ela vai voltar lá e vai comprar. Ela não consegue se conter. Esse é um nível de carência que já está sacramentado em você, né? E vai acontecer também com outras coisas. A nossa carência, ela, por exemplo, nos leva a consumir a energia das pessoas que estão à nossa volta. Que isso é uma das coisas mais incríveis que existe, né? Já viram aquelas pessoas que falam, e no final das contas, elas não deixam você falar
e estão te roubando as energias e consumindo essas energias de uma forma que a gente fala, nossa, eu falei com aquela pessoa, fiquei sequinho. Não, sim, ela está matando a carência dela, cobrando a tua atenção. É isso aí. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com para você fazer as suas perguntas, eu vou respondendo uma após outra, aí você tenha paciência comigo, né? O nosso telefone é o 5904-2116, a gente tem no SEC vários cursos, né? E aliás você pode participar do nosso trabalho, se associar ao SEC, né? O SEC é um local onde a gente... a ideia principal é que a gente possa crescer juntos, né? Se alguém vai para o SEC simplesmente para receber, olha, o SEC é para a gente aprender a se relacionar, é uma avenida de mão dupla, né? Você vai lá para participar, para construir, para receber também, porque a gente acaba recebendo, a gente aprende um caminho de crescimento, né? Esse crescimento é fundamental para que a gente seja feliz. Aprender não só sobre o comportamento humano, como aprender também sobre espiritualidade, né? Então você pode participar assim, entra no nosso site que é o www.centrodeestudos.org, vê o que a gente tem de material e de trabalho, e você pode também assistir na internet, no YouTube, os vídeos que eu coloco, que é só escrever lá, Moisés Ezagui, e assistir os vídeos que eu falo sobre comportamento, falo sobre espiritualidade, falo sobre várias coisas que com a intenção sincera de que a gente possa, né, trazer um crescimento para todas as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante para nós, que a gente aprenda, né, a fazer um caminho que seja um caminho de luz, de felicidade, né? Então, hoje a gente falou um pouquinho aí sobre as nossas carências, né? E eu vejo que isso é importante a gente saber. Nós só podemos melhorar o nosso caminho à medida que a gente tem mais conhecimento, abastecendo e reabastecendo a gente, né? O conhecimento, ele nos liberta, nos traz uma visão mais ampla, né? Então participe dos nossos trabalhos. Eu também quero agradecer aquela turma toda que fez um trabalho maravilhoso lá no curso de projeção astral em São Damião, a todos que participaram, que foram pessoas assim que contribuíram com a sua presença, contribuíram com a alegria. Eu até pretendo colocar no YouTube esse curso, né, para você ver como é que foi o clima. Foi um clima de muita felicidade, que eu acho que é o que a gente tem que aprender a viver nesse mundo. Mas devemos deixar de ser carentes e achar que o outro é que tem que fazer, sabe, a parte da nossa satisfação. A nossa satisfação nasce na gente e nós fazemos um caminho que pode ser feliz para nós e para o outro. Então, eu vou agradecer a você aqui por ter feito esse percurso comigo e a gente se encontra na próxima semana.